A pressão para cima do Tite aumentou ainda mais nesta segunda partida do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, uma derrota para o Curitiba por 2-1. Jogo que o Cruzeiro jogou bem, por 40 minutos, o que não é o bastante suficiente nunca para um time do tamanho da história do Cruzeiro. Dentro do Mineirão, para um público bem pequeno, bem abaixo do que o Cruzeiro vinha apresentando nos jogos dentro de casa, vários fatores, um jogo num dia ruim, horário ruim, ingresso caro também. A torcida, pela primeira vez, trouxe as vaias de fora do Mineirão, que já se via nas redes sociais, uma desaprovação muito grande, para dentro do campo. A torcida do Cruzeiro pediu a saída do Tite, a torcida do Cruzeiro pediu para o Tite, inclusive, se demitir. Isso não aconteceu. O treinador deu entrevista coletiva normalmente, conta com o apoio dos jogadores. Lucas Silva reafirmou o apoio dos jogadores ao técnico Tite, mas nesta quinta-feira, até o presidente, o dono da SAF, o Pedrinho, conversou com os jogadores, conversou com o treinador no vestiário para ver se conseguem mudar a situação do clube. Mas, por enquanto, Tite segue no comando do Cruzeiro. E no primeiro tempo do jogo contra o Curitiba, o Cruzeiro até mostrou alguns pontos positivos, né? Algumas partes do time que mostravam certa evolução e entendimento das ideias do técnico Tite, né? As triangulações mais uma vez aparecendo pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, com o Christian, o Gerson e o Kaique avançando pela lateral direita. E também o perde pressiona, muito característico das equipes do Tite, dando certo a construção a 3 jogadores, sempre contando com os 2 zagueiros e Lucas Romero e Gerson, não necessariamente os 2 zagueiros mais um, mas sempre ficava 3 atrás e alguém avançava. Em algum momento até o João Marcelo chegou a avançar. Quando isso aconteceu, o Gerson e o Romero voltaram para ajudar também o Fabrício Bruno na contenção dos danos também, algo que não aconteceu no segundo tempo, principalmente. Mas, apesar das melhores jogadas terem sido criadas no primeiro tempo pelo lado esquerdo, o gol saiu do outro lado, do lado direito, com uma boa participação de William, que, apesar de ter feito um jogo muito ruim na defesa, e saiu vaiado também pela torcida do Cruzeiro, ele fez uma boa jogada pela direita no primeiro tempo, ali passou para o Romero, que encontrou o Arroio, e avançou fazendo ultrapassagem pelo lado direito até chegar na linha de fundo e tocar a bola para o Matheus Pereira, que fez um belo drible dentro da área e fez um golaço para abrir o placar. Aí parecia que o Cruzeiro poderia virar a chave realmente da temporada, né? Depois de uma vitória importante contra o Betim no final de semana, que trouxe a equipe de volta, manteve a equipe viva no Campeonato Mineiro. Parecia que ali o Cruzeiro ia conseguir ter um bom desempenho, conseguiu seguir pressionando e quase matar o jogo. Como o Tite falou, até os jogadores falaram, o Cruzeiro criou chances o suficiente para ter um 2-0 ou um 3-0 no primeiro tempo. Mas não conseguiu, não acertou a mira. O Cruzeiro chutou o jogo todo, teve 4 chutes no gol para fazer um gol só. E do outro lado, o Curitiba, perdão, deu 2 chutes, fez os 2 gols. Foi muito mais assertivo. O Fabrício Bruno falou no final do jogo também, que concordo 100%. O Cruzeiro não está sendo letal como foi no ano passado. Muito se fala sobre o esquema do Jardim, só que o Cruzeiro também baixava de ritmo no segundo tempo com o Jardim, mas baixava de ritmo com 2-0, 3-0 no placar, o que conseguia manter o jogo muito mais fácil na segunda etapa. Mas o Cruzeiro não conseguiu nem terminar o primeiro tempo sem tomar um gol. O Curitiba, que pressionou muito pelo lado direito, encontrou muitos espaços no lado direito. Era uma bola cantada desde o começo do jogo. O Curitiba não conseguia criar tantas oportunidades, mas encontrava espaço no lado direito da defesa do Cruzeiro. Mas o primeiro gol não foi culpa do William, na minha visão. O William está assim deixando o jogador do Curitiba livre na ponta esquerda, mas isso acontece também porque o Arroio, que também deveria recompor, voltou também, só que não estava marcando ninguém, estava olhando para a bola, enquanto o William sim estava tentando marcar o ataque do Curitiba dentro da área. E com isso o La Vega fez um gol muito bonito e uma jogada muito bonita. O gol foi normal, mas a jogada realmente foi muito bonita. E no segundo tempo, o Cruzeiro voltou apenas com uma modificação, saiu o Arroio que fez um jogo ruim também pelo Cruzeiro, não só por esse lance, ele teve muita dificuldade também por estar jogando de pé trocado, por ser um canhoto no lado direito, tinha muita dificuldade, às vezes as jogadas morriam quando passavam por ele, ao contrário do que acontecia no lado esquerdo, principalmente com a força do Kaique no apoio também, mas o Christian boa partida e o Gerson também. O Arroio foi substituído pelo Wanderson, o que de início parecia que poderia dar certo, mas no andar do segundo tempo não aconteceu como se esperava, e o Cruzeiro tomou um segundo gol por volta dos 10 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque que aí já é um pouco mais inexplicável. O Cruzeiro não tomou um contra-ataque que
O Curitiba pressionou a saída e conseguiu sair em velocidade, pegar a defesa desorganizada. O Cruzeiro tinha acabado de atacar, o Pedro Morisco fez a defesa e fez uma ligação direta com o ataque do Coritiba. Acho que o Ronier recebeu e conseguiu passar com muita facilidade pelo William. Aí sim o William falhou muito nesse lance, o William não conseguiu parar o jogador, nem com falta, nem tirar a bola dele, e ele passou pro Breno Lopes, que estava saindo em velocidade, que ficou de frente com o Cássio não pôde fazer muita coisa, tentou fechar o ângulo, mas o Breno Lopes teve calma para passar por ele e fazer o segundo gol do Curitiba. Depois disso, o Cruzeiro viu um filme repetido. A torcida viu um filme repetido de um time que não consegue reagir dentro de campo quando se vê em adversidade. Mais uma vez, o Cruzeiro começou a errar muitos passes, o Cruzeiro começou a apostar em muitos lançamentos dentro da área, parou de fazer tantas as triangulações que estava fazendo muito bem no primeiro tempo pelas laterais, apostou nessa bola direta alçada na área e não conseguiu criar muitas oportunidades. A melhor oportunidade foi a do Christian, no final do jogo já, numa jogada individual, que ele chutou, a bola passou muito perto, mas fora isso, nada muito especial no time do Cruzeiro no segundo tempo. As alterações do Tite também revoltaram um pouco a torcida do Cruzeiro, não necessariamente por fazer algo de errado, mas por trocar os 6 por meia dúzia, assim, ele não modificou o time praticamente em momento nenhum. Entrou o Fagner no lugar do William, que vinha fazendo uma partida ruim. O Fagner tem uma qualidade um pouco maior ali no cruzamento, que foi o que o Cruzeiro acabou fazendo mais no segundo tempo, mas nada que tenha evoluído muito. Inicialmente ele tirou o Lucas Romero ao mesmo momento que ele tirou o William para colocar o Matheus Henrique. Matheus Henrique entrou muito mal na partida também. Matheus Henrique não conseguiu pressionar como vinha pressionando o Romero e foi mal nos passes. 2 oportunidades, deu chance de contra-ataque para o Curitiba, que não conseguiu matar o jogo. O Curitiba também teve a chance de matar o jogo antes com esses contra-ataques dados pelo Cruzeiro. E aí o Gerson foi mais liberado para conseguir chegar mais perto da área, mas depois o Gerson sai, e quando o Gerson sai para a entrada do Lucas Silva, o Lucas Silva segura um pouco mais a bola para o Matheus Henrique sim poder sair mais para perto da área, mas também não conseguiu criar muitas oportunidades. O Cruzeiro foi muito inofensivo no segundo tempo, assim, pouca criação. O goleiro não foi tão exigido como se esperava, algo que preocupa, mas inicialmente, aparentemente, o Tite segue no comando do Cruzeiro. Tem uma sequência importante de jogos agora no Campeonato Mineiro, mais 2 jogos. O Cruzeiro joga a sua vida mais uma vez no Campeonato Mineiro, nesse final de semana contra o América Mineiro no Mineirão, jogo dentro de casa do Cruzeiro no domingo, e depois encerrará a sua participação na próxima semana, jogo no sábado, que aí sim define sua vida. Mas se não conseguir vencer o América no Clássico nesse domingo, a vida do Cruzeiro já acabou no Campeonato Mineiro, que fica uma situação praticamente sustentável. Aí sim, eu não sei se o Tite aguentaria esse tipo de pressão. Mas vamos ver se o Cruzeiro consegue ser mais letal. Acho que o principal que fica para esses próximos jogos é um Cruzeiro precisar ser mais letal, precisar aproveitar melhor essas oportunidades. O Cruzeiro, na maior parte das partidas, cria mais que o adversário, faz um primeiro tempo muito bom, mas não consegue fazer um placar bom o suficiente para manter um resultado que seja confortável no segundo tempo. E quando toma um gol, se vê a adversidade, fica desesperado, os jogadores ficam desorganizados e não conseguem correr atrás do placar. Para mais informações sobre o Cruzeiro, você encontra tudo no site lance.com e também aqui no YouTube do Lance. Um abraço.